E aí, gente, beleza? Alestrit com mais um vídeo para vocês. Continuando aí a parte de configuração, né? Ou a criação do mapa da injeção aqui, né? O mapa padrão da Feltec. Agora vem as configurações da ignição. Isso é muito importante, tá? Toda a linha Feltec ela trabalha com distribuidor e roda fônica. A Race Pro, FT200 e a FT250, elas trabalham somente com roda fônica, você precisa de um módulo externo para adaptar. Não, elas trabalham somente com um distribuidor, tá? Precisa de um módulo externo para trabalhar com roda fônica. Tá? O distribuidor tem que ser Hall com 3 fios. Já mostrei isso no vídeo da elétrica ali, né? Então é um positivo, um positivo, um negativo e o sinal que gera o distribuidor que é lançado aqui na Feltec, que é o sinal da rotação, tá? Na roda fônica você tem várias opções aqui, eu não sei se vocês estão vendo, tá? É comumente mais usada a roda fônica pela precisão de informação que ela tem, tá? Ela consegue pegar, por exemplo, toda a polia do virabrequim, que tem 360 graus, e dividir em 60 dentes, tá? Então você tem aí uma precisão muito maior em informação de rotação, tá? Tem as opções também de usar desabilitada ou distribuidor e roda fônica, tá? Se eu não me engano, linha Honda que é assim, não lembro, eu não vou falar o que eu não sei. No nosso caso, distribuidor, a gente já cancela um monte de coisa aqui e aí vem para saída de ignição. Tá? Saída de ignição tem a opção Spark Pro barra 3 fios. Tá? A Spark Pro é um módulo de ignição, módulo de potência de ignição. Tá? Às vezes, algumas bobinas têm esse módulo integrado na própria bobina, como é o caso da nossa bobina, a bobina do GoMI 3 fios. Tá? Ela já tem um módulo integrado na injeção. Tá? Então, na maioria das vezes, é sempre essa a opção que a gente vai usar. Tá? Não adianta você querer falar, eu vou colocar MSD similar porque é uma ignição mais forte, a minha injeção vai trabalhar com mais potência. Não existe isso, tá? Coloca MSD se caso você utilizar um módulo de ignição da MSD. Se você utilizar uma bobina, por exemplo, MSD, eu esqueci a marca da bobina agora, o nome, né, o modelo, mas enfim, é uma bobina que ela é de 2 fios. Você precisa de uma Spark Pro para acionar essa bobina, tá? Não tem jeito. E a opção vai ser também Spark Pro 3 fios. Agora, se você usa um módulo de ignição, né, um 6AL, um 7AL, aí você precisa clicar aqui em MSD e similares, tá bom? E no caso da Honda, tem o distribuidor deles. Dual de ignição é o tempo de carregamento da bobina. E aí porque eu resolvi repassar essa informação para vocês, na verdade estou repassando porque é com base no que eu estudei, no que eu pesquisei, conversei com outros profissionais da área. Tem gente que fala assim, em alguns vídeos aí da internet, né? Dual de ignição, aqui é 360 é padrão. Não é assim, tá? Cada um dessas coisas que a gente colocou aqui, tanto nas configurações de ignição quanto nas configurações de injeção, ela é característico de cada motor, tá? Se eu tenho um motor preparado, por exemplo, que ele chega a 8.000 RPM, eu vou colocar aqui 8.500. Se eu tenho um motor que ele gera potência máxima, por exemplo, a 4.500 RPM, eu vou colocar aqui a 5.000 RPM, tá? Dead time dos injetores, a mesma coisa também, tá? Eu vi um entendido aí, a Tanner, ele se chama de Tanner, inclusive, falando que o dead time dos injetores é padrão 1 milissegundo, e não é verdade, tá? Então, dual de ignição é o tempo de carregamento da bobina, é o tempo que ela leva para receber esse pulso, o tempo que ela vai segurar o pulso negativo, estando ela energizada com o positivo no primário e no secundário para lançar a centelha. Óbvio que quanto maior esse número, mais forte a centelha, porém, é menor o tempo de vida da minha bobina. Às vezes ela pode durar alguns segundos, tá? No meu caso aqui, a gente sabe que a maioria das vezes é 3,60, mas eu vou começar com um número um pouquinho mais baixo aqui, ó, 3,44, tá?
E ela é proporcional à tensão da bateria, tá? Ela pode aumentar de acordo com a rotação e assim por diante. Tensão de saída de ignição. A minha bobina trabalha com 12 volts, tá bom? Tamanho da janela do Hall. Isso é uma informação bem bacana. Eu quero ver se eu abro aqui na internet para vocês verem. O fabricante da injeção ele traz uma espécie de uma continha para você fazer aqui, para você determinar o tamanho da janela do Hall. Isso aqui não é padrão, tá? Cada distribuidor tem a sua característica. Vamos ver se a internet ajuda a gente aqui. Será que ela vai abrir? Será que ela vai querer trabalhar hoje? Opa, vamos ver. Opa, abriu. Ela só não pode perceber que está com pressa, né? Se ela perceber que está com pressa, aí, ó, abriu logo duas. O notebookzinho tá devagar. E pior que eu pretendo usar ele para acertar essa injeção e quem sabe até outras, né? Vamos lá aqui então. Vai ter que esperar. Eu e vocês vamos ter que esperar, não tem jeito. Opa, tudo bem, Google? Você pode abrir pra gente o site da Feltec? Calculadora Feltec. Gente, eu não estou ganhando R$ 1 absolutamente da Feltec para fazer propaganda comercial. É que é o produto que eu tenho na mão. Tá? E tem outras particularidades também. Hoje mesmo eu passei por algumas que é digno de nota. Uma empresa do tamanho da empresa deles, você, um simples dono de uma FT250 que não agrega nada no mercado para eles, em termos de valores, e você conseguir falar com o suporte, você conseguir falar com quem quer que você fale, até mesmo com o próprio criador do produto, e o cara te dá uma assistência, te dá uma atenção, te dá um suporte, né? Você vê que gente com muito menos do que isso, às vezes acha que é muito mais, né? Bom, aí ó, cálculo do distribuidor, tá? Então, eles ensinam a fazer esse cálculo. Eita, peraí, vai começar agora as notificações. As páginas que eu sigo, ó. Projeto de garagem, por aí vai. Bom, então eles pedem para pegar um paquímetro e medir o copo do distribuidor, o diâmetro do copo do distribuidor, tá? Eu tenho os números de cabeça aqui, tá? E medir o tamanho da janela. Geralmente, os distribuidores MI, eles vão ter 3 janelas de um tamanho e uma janela maior, tá? Você tem que medir a janela maior do distribuidor. É nítida a diferença, tá? Então, vamos lá. O diâmetro do meu distribuidor deu 45, tá? E da janela maior deu 15. O resultado, vamos ver aqui, 76, tá? O resultado foi 76. Então, é esse o valor que eu vou usar ali na minha injeção. Eu vou deixar aberto porque eu vou mostrar depois outra coisa para vocês. Então, ó, 76 é o tamanho da janela do Hall. Então aqui eu já, desculpa, determinei as configurações da ignição, tá? Vamos para o próximo. Configurações complementares. Isso aqui está quase acabando já para gerar o mapa. Isso aqui é um negócio muito interessante também. Taxa de compressão. Tá? A taxa de compressão é a taxa que o seu motor está usando, vai ter, né, para o combustível que você vai usar. Então não é para o projeto, mas é para o combustível. Tá? Por exemplo, eu tenho um motor turbo e por padrão, né, me orientaram a usar 9 de taxa usando álcool como combustível. Essa taxa ela é baixa, tá? Ela é baixa para o combustível. Beleza, no caso do Alley Street, no caso da Elba, a gente está usando um motor 1.5 com 10,5 de taxa para o álcool e turbo. Opa, 10,5 já é uma taxa um pouquinho mais alta, hein, ali? Não, 10,5 também é baixo.
para o álcool ela é baixa, tá? Você começa a ter uma taxa de compressão média para o álcool, para o etanol, a partir de 11,5, 12, 12,5, ainda é considerado uma taxa média. Então vamos supor, se a gente tivesse seguido o projeto lá inicial de montar com a taxa do álcool, que é 12, no meu caso estava em 12, né? Esse cabeçote já tinha tinha sido baixado um pouquinho, aí eu poderia colocar como média. Se no caso meu motor fosse aspirado, né, com uns 13, 14 de taxa, e eu ainda assim quisesse turbinar, aí eu teria que colocar como alta. Isso aqui influencia muito no mapa de ignição, tá? Então você tem que saber os valores e ser honesto com você mesmo. Tá? Aqui, por exemplo, ela vai dar a possibilidade do seu motor ter um pouquinho mais de taxa, tá? Para ter um motor um pouco mais aceso, para ter mais facilidade para você ajustar a marcha lenta no começo, beleza? E assim por diante. Bicos injetores, a mesma coisa também, tá? Bicos de baixa, média ou alta vazão. Só para vocês terem uma ideia, vamos abrir de novo aqui, cadê? Aqui, cálculo do distribuidor. Vamos abrir de novo aqui, ó. Não, pô. Cálculos aqui. Cálculos injetores. Aí. Vamos lá. Vamos pensar no nosso motor original. Ele tem 84 cavalos. São 4 injetores que eu usaria nele. Tá? Aspirado. Tá? Sim, vamos pensar no motor original. Combustível álcool usando 100% da capacidade do injetor. Geralmente a montadora trabalha com esse valor, tá? 100% da capacidade do injetor. Muita gente fala que não, mas é assim. Tá? Pelo menos foi o que alguns especialistas aí em engenharia automotiva, algumas pessoas que fazem calibração para montadora me passaram. Calcular, ó, eu preciso de 15 libras para alimentar o meu motor na totalidade, 15 libras horas para alimentar o meu motor na totalidade. Todos esses números aqui, lembrando que são um target, tá? São uma média, é uma média, não adianta a gente firmar aqui, até porque o cálculo real é diferente. Se vocês procurarem na internet, vai ter informação falando sobre isso. Mas enfim, eu preciso de 15 libras hora para alimentar o meu motor. Tá? O meu motor, ele tem os bicos de 60 libras, 4 bicos de 60 libras, ou seja, 4 vezes mais o valor do que o meu motor realmente precisa. Então, é óbvio que não é média pressão, não é baixa pressão e não é baixa vazão e nem média vazão, tá? É alta vazão, tá? Agora vamos supor, se eu usasse 4 injetores de 15 libras no motor, poxa, seria média vazão. Olha, mas não vai alimentar a fase turbo, tal, beleza? Esse cálculo aqui, ele pede, esses valores ele pede para justamente calcular a fase de baixa, principalmente de baixa, de lenta e depois e um pouco da rampa de alta, tá? E se eu usasse injetores, por exemplo, de 10 libras, aí seria de baixa vazão, tá? Nosso caso aqui, alta vazão, pressão inicial da bancada B, ou seja, a partir de que pressão a minha bancada B começaria a atuar, tendo em vista que eu coloquei lá como simultâneo não, o que eu coloquei aqui, caramba, que eu esqueci. Anterior, vamos de novo mais um aqui. Isso mesmo, independente nos meus injetores. Se eu colocar independente aqui, então lá eu vou apontar com que pressão eu quero que minha bancada B comece a funcionar. Tá? Comando de válvulas é original, então é baixa graduação. Então tem que tomar muito cuidado aqui, tá? Se eu tirei um comando de válvulas original e coloquei um 260, por exemplo, por 263, com 110 de lobby, é um comando ainda de baixa graduação, tá? E o combustível etanol. Então aqui, eu apertando gerar, ele vai gerar um mapa inicial recomendado pela Freotech, tá? E aí no próximo vídeo, já na sequência desse, para isso aqui também não ficar muito grande, eu quero
comentar um pouquinho sobre as características desse mapa, para a gente se basear muito nele, nos acertos que a gente vai fazer da Elba, tá? E o que a gente precisa para fazer antes de dar partida. Agora não pense vocês que eu só chegar aqui e dar partida não. Tem alguns ajustes que a gente precisa fazer antes aqui. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo, coladinho com esse aqui. Valeu!